Olá, igreja, paz do Senhor. O capítulo de hoje é uma continuação do capítulo anterior do livro Kryptonita. O capítulo 19 tem o título Onde Tudo Começa. Nessa continuação, nós vamos ver sobre o povo de Israel, como eles queriam adorar um Deus palpável. Eles construíram um bezerro de ouro porque eles conseguiriam administrar esse tipo de Deus. Porém, eles queriam continuar adorando a Yahvé. Isso mostra que eles estavam em idolatria, mas ainda assim eles queriam o próprio Deus. Eles estavam divididos entre isso. Cara, eu conheço o próprio Deus, ele me tirou do Egito, mas eu preciso de alguma coisa que eu consigo tocar, alguma coisa que eu consigo moldar a minha própria vontade. Isso muitas vezes revela o que também está no nosso coração. Nós valorizamos algumas coisas muito boas, mas também deixamos entrar em nosso meio outras coisas bem ruins, como idolatria realmente. Nós queremos adorar o Deus, nós queremos adorar esse Cristo que a gente diz louvar, engrandecer, mas enquanto isso a gente está praticando diversas outras coisas que não agradam ao Senhor. Nós temos idolatrado as nossas próprias vontades, enquanto a gente diz fazer coisas louváveis e ter um caráter cristão certo, tá tudo ok. Nós temos criado um Jesus que se encaixa na sociedade e não um Jesus que gera escândalo e transformação, como é o Jesus descrito no Evangelho. Nós temos moldado o Evangelho segundo o que a gente vê, ou que aqui no Ocidente está tudo legal. Olha, a gente não pode agir dessa maneira, porque vai escandalizar as pessoas. Mas a verdade é que Jesus, em sua essência, ele sim causa escândalo e transformação. Muitas vezes nós tratamos as coisas, nós tratamos o pecado com omissão e normalidade, porque, já está inserido no mundo. A gente está vivendo assim, sabe? Então não dá pra apontar o tempo todo. Mas, cara, a gente tem ignorado o pecado do nosso irmão o tempo todo. A gente tem ignorado coisas que têm se inserido na igreja, que têm se inserido no corpo de Cristo para infectar. Nós dizemos que amamos o próximo, mas a gente não tem sido canal de transformação na vida desse próximo. A gente não tem alertado o nosso irmão a respeito do pecado dele, porque, o que ele vai pensar de mim? E a gente tem tentado alargar o portão que leva à vida, mas a gente sabe que largo é o portão que leva à perdição. Esse não é o caminho que leva a Cristo. Em Atos 20, 26 e 27 diz o seguinte: portanto, eu declaro que hoje estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Paulo ele se torna um grande exemplo para nós quando ele fala a respeito disso. Um grande exemplo a ser seguido porque ele não deixou de proclamar toda a vontade de Deus. E é isso que deve permanecer em nossas vidas. Proclamar toda a vontade de Deus não é proclamar uma porcentagem que vai agradar tal pessoa, mas é proclamar tudo. O Evangelho deve ser proclamado em sua totalidade, independente se ele é desconfortável ou não. Um grande exemplo que Paulo deixa para nós é a maneira como ele não se importava com a opinião das pessoas. Ele se importava com a opinião de Cristo a seu respeito, e o dever dele era agradar ao Senhor. Ele não tinha nenhuma obrigação em agradar as pessoas ou agradar um rei da época. O dever dele era agradar a Cristo e ele gastou a sua vida buscando agradar a esse Cristo. A verdade é que Paulo ele entendia o seu chamado, ele entendia aquilo que foi comissionado a ele e ele não carregaria o sangue de ninguém em suas mãos. Será que a gente tem carregado o sangue de alguma pessoa porque a gente tem se tornado omisso e tratado o pecado com normalidade no nosso meio? Será que a gente vê o nosso irmão ficando com determinada pessoa, ou a gente vê tal pessoa mentindo, a gente vê o nosso irmão na rua falando palavrão e a gente não tem coragem de chegar para alertar ele? Será que a gente não tem carregado o sangue dessa pessoa em nossas mãos porque a gente tem medo do que vão pensar a nosso respeito? Será que o nosso compromisso verdadeiro tem sido com Cristo em proclamar a verdade dele, independente do meio? O nosso compromisso tem sido com o chamado de Cristo para nós? Mas um questionamento que precisa ficar no nosso coração é como a igreja, como nós, como corpo de Cristo, chegou nesse estado de normalidade e omissão. Mas a verdade é que o arrependimento é algo obrigatório e necessário para se tornar filho de Deus. A gente tem feito da igreja um lugar de um clube social, mas não um lugar onde filhos do Senhor se reúnem para fazer a vontade dele. Porque um verdadeiro filho de Deus necessita de arrependimento. E o arrependimento precisa estar inserido no nosso coração de verdade. O princípio de um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor parte do arrependimento. Sem arrependimento, ninguém verá a Deus. Sem arrependimento, nós não conseguimos ter acesso ao Pai. O Senhor nutre um grande ciúmes por nós, porque a nossa aliança com Ele não permite que tenhamos outros amores, além dele no nosso coração.
Cara, isso é uma coisa tão profunda. O verdadeiro Cristo, o próprio Deus, ele se entregou por nós. Ele estabeleceu uma aliança de sangue, uma aliança viva e eficaz. Por isso, essa aliança não permite que a gente se desvie para outras coisas que são extremamente passageiras. Quando a gente tem trocado Cristo por pessoas, a gente tem trocado Cristo por aprovação, Ele tem ciúmes de nós, Ele deseja por nós com um desejo inexplicável. Ele se entregou por nós e a gente tem negado, a gente tem negligenciado essa aliança. A gente tem sido omisso com a vontade do Senhor para nós. Em Atos 17:30 diz o seguinte: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Esse versículo diz o seguinte: quando antes a gente vivia na ignorância, a gente não conhecia a Cristo, o verdadeiro Deus, cara, o Senhor não levou isso em consideração. Mas agora a gente conhece a Cristo, nós temos o Espírito Santo e nós precisamos levar isso em conta. O Senhor vai levar isso em conta, porque nós temos ignorado a voz do Espírito Santo de forma consciente. Não tem como nós descrevermos a nossa fé em Cristo sem antes falarmos de arrependimento genuíno e verdadeiro. Um arrependimento por pecar voluntariamente contra o Cristo que se entregou por nós. Não tem como crer nesse Cristo se eu não reconheço que eu estou errada. Eu sou tão culpada quanto qualquer outro pela morte de Cristo na cruz. Ele morreu por mim. Ele carregou os meus pecados e os meus erros. Se nós insistirmos em... O que eu ia falar? Se nós insistirmos na falta de arrependimento e se nós insistirmos em nos apegar a partes isoladas do Evangelho, a gente vai permanecer crendo em um Cristo falsificado. A gente tem se apegado a partes agradáveis do Evangelho, mas a gente não tem vivido ele em sua totalidade. A gente não tem vivido o verdadeiro Cristo, que nos leva a um arrependimento genuíno e verdadeiro, a uma mudança de vida e de comportamento. Em Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quando nós temos conhecimento da palavra, o Senhor permite que chegue até nós a repreensão e o alinhamento. Quando a gente não pratica isso, a gente só permanece ouvindo. A gente está aqui de domingo a domingo, entendendo a como amar o próximo, a instruir o seu irmão na palavra. Mas a gente não tem praticado isso, nós estamos pecando. Nós estamos enganando a nós mesmos, achando que a gente está vivendo uma vida ok, que a gente está agradando a Cristo, mas a gente não tem praticado nada do que Ele tem nos instruído de verdade. Espero que esse capítulo tenha falado ao seu coração. No próximo capítulo nós vamos continuar falando sobre arrependimento. Então acompanha a gente, não perde nada. Curte, compartilha, para que essa palavra possa alcançar outras pessoas. Deus abençoe.